Que bom estarmos aqui, irmãos. Que bom podermos compartilhar da palavra do Senhor. E hoje, a mensagem que eu quero compartilhar com vocês, ela é uma pergunta. Quem nunca? Esse tema não é meu, esse tema é de Jesus. Porque foi ele lá em João 8, na mulher adúltera, que disse àqueles que queriam apedrejá-la: quem nunca? E quem nunca, irmãos, é algo que a gente pode usar em muitas situações do nosso dia a dia. Quem nunca se propôs a fazer algo que não sabia? Quem nunca dentro de casa falou: deixa que eu conserto? A esposa falou: vamos pagar. E o marido falou: não, pode deixar comigo. Aí deu errado. No fim teve que falar: vamos pagar, né? Quem nunca quis cozinhar algo maravilhoso? Deu tão errado. Quem nunca? Quem nunca é algo que está muito presente no nosso dia a dia. E eu quero compartilhar com vocês hoje um quem nunca em relação a Pedro. Porque Pedro, ele viveu algo que talvez na cabeça dele nunca aconteceria. Mas nós podemos aprender muito com Pedro. Porque talvez as nossas vidas não sejam tão diferentes da dele. Eu queria convidar vocês a abrir. Nós vamos fazer 3 leituras hoje, ao longo da mensagem. Mas a primeira leitura é em Mateus 26, a partir do versículo 31. Mateus, capítulo 26, versículo 31. Essa é uma passagem logo após a última ceia. Vamos ler o texto do versículo 31 até o versículo 35. Diz assim: no caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as Escrituras dizem: Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês a Galileia. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Até aqui. Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus e amado Pai, nós nessa manhã te pedimos: fala conosco por meio da tua palavra. O Senhor já falou conosco por meio das canções. Agora fala conosco nesse momento, Senhor. Nós precisamos ouvir e aprender mais do Senhor. Ainda tem coisas que nós precisamos entender. Então nos ensina, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, qual era a situação aqui? Jesus tinha acabado de realizar com eles a última ceia. Hoje e na semana anterior nós aprendemos na EBD sobre Jesus lavando os pés dos discípulos, que foi logo depois da ceia. E eles estão a caminho do jardim de Getsemane. Só que durante esse caminho acontece um fato que todos os evangelhos vão relatar, que é Jesus anunciando que eles vão abandonar. Só que, olha que interessante, quando a gente pega o versículo 31 e 32,
a gente percebe que eles estavam no caminho para o Getsemane, ou para o Monte das Oliveiras, e Jesus diz, olha, todos vocês me abandonarão. E aí Jesus até cita um texto do Antigo Testamento, que diz que o pastor será ferido e as ovelhas se dispersarão. Só que Jesus ele não diz apenas isso. Jesus ele também vai dizer, olha, mas depois que eu ressuscitar, eu vou adiante de vocês lá na Galileia. Só que tem coisas que, em alguns momentos da vida, parece que a gente não escuta. Porque talvez ali para os discípulos, naquele momento, e principalmente para Pedro, ele só ouviu que todos vão abandonar. Ele não ouviu que depois eu vou ressuscitar e vou adiante de vocês. Não, ele só ouviu, vão abandonar. E aí, no versículo 33, Pedro já começa. Pedro declarou, pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. E aí eu faço o primeiro questionamento aqui para cada um de vocês. Um questionamento que também já me fiz muitas vezes. E o questionamento é esse. A sua fé em Jesus é independente da fé do outro ou da falta de fé do outro? A sua fé em Jesus é independente da crença ou da descrença do outro? Ou você está sujeito à fé do outro ou à falta de fé do outro? Se o outro cair, você cai junto. A sua fé está em Jesus ou a sua fé está no outro? A sua fé está em Jesus ou a sua fé está no pastor? Ou a sua fé está no líder? Porque Pedro fala, pode todos os outros te abandonarem, mas eu jamais te abandonarei. E a sua fé? É o que nós precisamos refletir, irmãos. Você está de olho no homem ou você está de olho em Jesus? Você está colocando a sua fé e a sua esperança em homens ou você está colocando a sua fé e a sua esperança em Jesus? A nossa fé tem que depender apenas de Jesus, por meio das Escrituras. Mas não somente isso. Cabe mais um questionamento nessa fala de Pedro, que é, a sua fé em Jesus faz com que você se sinta melhor do que os outros? Em qual sentido? Quando a gente olha Pedro falando, olha, pode ser que todos os outros te abandonem, mas eu jamais o abandonarei? Não sou um pouco soberbo? E aí fica essa pergunta para nós. Como é a nossa fé em relação aos outros? Será que faz com que a gente ache que nós somos melhores que eles? Melhor que o descrente? Ou talvez que nem seja descrente, só não está na igreja? Será que a nossa fé em Jesus faz com que a gente menospreze a fé do outro? Nós precisamos refletir sobre essas coisas todos os dias. Porque isso diz muito a respeito do caminho que nós estamos seguindo. Quando Pedro fala isso, no versículo 34, Jesus vai responder. No versículo 34, Jesus vai dizer, eu lhe digo a verdade, esta mesma noite, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Isso mostra que nós falhamos todos os dias. Jesus não falou, você vai me negar amanhã. Um dia desses talvez você me negue. Não, ele falou, ainda hoje, Pedro. Ainda hoje. Só que assim, o que ele tinha vivido um pouquinho antes? A última ceia. Um momento maravilhoso. Jesus lavando os pés, ensinando a eles. Um momento incrível. Um momento único. E ainda assim, Jesus diz, mas ainda hoje, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Às vezes, irmãos, nós vamos viver momentos incríveis com Deus. E logo na sequência, a gente vai falhar.
experiência, nós vamos cometer erros. Mas, se tem algo que nós fazemos no calor da emoção, é insistir na nossa fala. Pedro fez isso, e o versículo 35 vai dizer: Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais o negarei. Cabe a nós uma terceira pergunta. Até que ponto você está disposto a ir pela sua fé em Jesus? E aí? Está disposto a morrer por ele? Ou talvez você só esteja disposto a vir à igreja? Senhor, o máximo que eu vou fazer pelo Senhor é vir à igreja. Está disposto a morrer por ele? Até onde sua fé vai? Em Jesus. A de Pedro, ele já deixou claro: estou disposto a ir até a morte. E talvez seja verdade a fala dele. Porque no versículo 50, eles estão lá no jardim, Jesus é traído, vem os guardas e prendem Jesus. E aí o versículo 50 diz assim: Jesus disse: amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Isso Jesus falando a Judas. E na sequência, diz assim: então os outros agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. João vai dizer que foi Pedro que fez isso. Então, Pedro estava disposto a morrer por Jesus. Mas existe um ponto aqui. Pedro, quando ele faz isso, os outros discípulos estão tudo junto. E aí fica aquela situação. Talvez nós estejamos dispostos a morrer por Jesus quando está a igreja junto. Mas e quando você estiver sozinho? Quando não tiver mais nenhum dos seus junto, você está disposto? Vamos dar continuidade, entendendo o que o texto diz. Vamos entrar no segundo texto. Ainda no Mateus 26, lá no versículo 69. O versículo 69, nós vamos ler até o versículo 75. Que é a continuidade dessa história de Pedro. Porque, junto com os discípulos de Jesus, junto com seus irmãos, ele estava disposto a morrer por Jesus. Porque você tirar uma espada e ferir o outro, tendo guardas romanos tudo ali junto, ele estava disposto a morrer. Mas com o grupo junto. Vamos ver agora ele sozinho? Versículo 69 até o versículo 75. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora no pátio. Uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro o negou diante de todos. Não sei do que você está falando, disse. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente Pedro o negou, dessa vez com juramento. Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Imediatamente o galo cantou. Então, Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali, chorando amargamente. Jesus já havia sido preso. Jesus havia sido levado para os sacerdotes julgarem. E Pedro
Fica ali no pátio da casa onde Jesus estava sendo julgado pelos fariseus, né, pelos sacerdotes. Só que aí Pedro, um dos evangelhos, vai narrar que tinha uma fogueira. Provavelmente estava frio, já era noite, e ele senta ali à beira da fogueira. Né? Aqui o texto de Mateus vai dizer que ele estava no pátio. E começa a narrativa de Pedro. Mas a gente começa a entrar no tema exatamente agora. Quem nunca negou Jesus? Fica a minha pergunta para você. Você já negou Jesus? Versículo 69 e 70 tem o primeiro quem nunca, que a gente aprende. Quem nunca se sentiu questionado ou pressionado em público e mentiu para tentar desconversar do assunto? Quem nunca? Em público. E talvez usou até o mesmo argumento que Pedro. Não sei o que você está falando. Talvez até agora. Para você mesmo tentando responder a mim. Eu não sei o que você está falando. Mas quem nunca? Em algum momento da vida. Estava ali as pessoas te pressionando e falando. Foi você. Você sabe. Não, eu não sei o que você está falando. Mas você sabia. Você sabia exatamente do que estava falando. Mas quem nunca? Pedro sabia exatamente. Mas naquele momento, estando só ele ali, ele negou. Ele disse, não sei o que vocês estão falando. O segundo quem nunca de Pedro, que talvez também seja o nosso quem nunca, está no versículo 71 e 72. Quem nunca tentou ser mais discreto, mas se sentindo ainda pressionado, tenta matar o assunto com mais uma mentira? Olha o versículo 71 e 72. A princípio a gente entende que Pedro estava no pátio, que está dizendo no versículo 69. No versículo 71, mais tarde, junto ao portão, Pedro já saiu do pátio e ficou um pouco mais lá de fora, porque ali dentro estava sendo muito pisado. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse aos que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. E novamente Pedro o negou, dessa vez com um juramento. Nem mesmo conheço esse homem, disse ele. Quem nunca fez isso? Desconheço. Eu não sei. Não estava nem aqui. No versículo 73 e o 74, tem o terceiro quem nunca de Pedro. Diz assim: pouco depois, alguns dos outros ali presentes vieram a Pedro e disseram: você deve ser um deles. Percebemos pelo seu sotaque galileu. Uma versão mais antiga diz: a tua forma de falar te condena. Versículo 74, Pedro jurou que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo. Não conheço esse homem. Quem nunca se viu sem saída em alguma situação e mentiu jurando para que acreditassem em sua palavra? Quem aqui nunca jurou? Eu juro por Deus. Eu juro pela minha mãe. Eu juro por tudo que é de mais sagrado. Quem nunca, irmãos? Tá rindo, né? Já fez? Quem nunca fez isso? Eu juro. Sabe o que é triste? É que Pedro, ele ainda disse que eu seja amaldiçoado se eu estiver mentindo.
pressão era tanta. Mas quem nunca fez isso? Quem nunca fez isso? Versículo 74, a segunda parte B, diz que depois que Pedro fala isso, imediatamente o galo cantou. E então Pedro se lembrou das palavras de Jesus. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Sabe aquele momento em que você se dá conta o que eu fiz? Por que eu neguei? Por que eu menti? Pedro, ele se vê nessa situação. E todos nós, em algum momento, nos cai a ficha. Pequei. Não devia ter feito isso. Pedro chorou amargamente. E esse choro amargo de Pedro, ele tem um significado. Que é tanto uma tristeza por causa do pecado, mas também é uma expressão de um arrependimento profundo. E aí eu refaço a pergunta: quem nunca negou Jesus aqui? Porque o negar Jesus, ele não é só dizer eu não conheço Jesus, mas é sim, de alguma maneira, pecar contra tudo aquilo que a palavra de Deus diz. Pecado pequeno ou pecado grande. Talvez a gente olhe para Pedro e ache que a situação dele era um pecado muito grave. Ô Pedro, você andou com ele. Se eu tivesse andado com Jesus, eu não faria isso. Jesus não está em você? Assim como às vezes a gente olha lá para o Gênesis e fala: ai, se eu pegasse Adão e Eva aqui hoje, ai, porque por culpa deles nós estamos aqui fora. E nós, na situação deles, será que nós faríamos diferente? Porque é fácil pensarmos maduros. Quantos erros nós cometemos na juventude que hoje, já adultos, já mais velhos, nós olhamos e falamos assim: se fosse hoje eu não tinha feito aquilo. A situação não é tão diferente. Mas, com base em tudo isso que nós refletimos até aqui, entendendo que todos nós estamos sujeitos a isso, lhes faço uma pergunta. Qual é o seu olhar para as pessoas que fraquejam na fé? A partir de tudo isso que nós já refletimos aqui, qual é o seu olhar para as pessoas que às vezes vão errar na fé? Qual é o seu olhar aos descrentes, que mais do que nós estão sujeitos a pecar? Nós precisamos refletir sobre essas coisas. O motivo de Jesus nisso nós vemos lá em Lucas 22, que é o mesmo texto da negação de Pedro. Lá o começo, onde Jesus diz que Pedro vai negar. Não precisa abrir, versículo 31 e 32, eu vou ler para vocês. Lucas 22, versículos 31 e 32, que é o motivo de Jesus. Então o Senhor disse: Simão, Simão, Satanás pediu para peneirar cada um de vocês como trigo. Contudo, supliquei em oração por você, Simão, para que sua fé não vacile. Portanto, quando tiver se arrependido e voltado para mim, fortaleça os seus irmãos. O motivo de Jesus é: olha, você vai tropeçar, mas quando você se arrepender e voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. E o que? Jesus está falando dos irmãos.
Mas o que isso tem a ver com os descrentes que eu perguntei? A respeito do olhar para aqueles descrentes. Em João 6,37, Jesus diz assim: contudo, aqueles que o Pai me dá virão a mim, e eu jamais os rejeitarei. Tem aqueles que já vieram, tem aqueles que ainda virão. Nosso olhar precisa ser para eles também. Mas nos cabe uma pergunta: como é que eu posso fortalecer o outro se eu mesmo tenho tropeçado na caminhada da fé? Porque isso é uma das coisas que nós usamos como justificativa. Ah não, mas eu tenho caminhado, está sendo tão difícil para mim. Eu sou tão falho, eu não tenho como fortalecer ninguém. Mas Jesus, Ele nos pede isso. Depois que você se arrepender e voltar, fortalece seus irmãos. Eu queria ler com vocês o terceiro texto. Lá em João, capítulo 21. Os 4 evangelhos narram a negação de Pedro. Pedro negando Jesus. Porém, todos eles param por aí. E aqui em João 21, Jesus já ressuscitou. E Jesus aparece aos discípulos. E eles estão pescando. E Jesus diz para eles: olha, tragam alguns peixes, vamos comer. E Jesus senta e come com eles. Então a gente chega no versículo 15 de João 21, que diz assim: depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Sim, Senhor, respondeu Pedro. O Senhor sabe que eu te amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro. O Senhor sabe que eu o amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez, ele perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez e disse: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo. Jesus disse: então, alimente as minhas ovelhas. Como eu posso fortalecer o outro? Jesus, ele vai fazer essas perguntas para Pedro depois da refeição. E a refeição na Bíblia, comer junto, tem um simbolismo, tem um significado. E ele pode simbolizar reconciliação. Primeiro, Jesus reconciliou seus discípulos com ele. Pedro já tinha se arrependido. E depois Jesus vai fazer as 3 perguntas. Que na verdade é uma mesma pergunta, porém 3 vezes de 2 formas diferentes. Jesus ele começa perguntando: você me ama mais do que esses? Não foi isso que Pedro fez lá? Mesmo que todos esses te abandonem, eu não vou te abandonar. Mas Jesus pergunta: você me ama mais do que esses? Você me ama profundamente? Pedro, já diante de tudo aquilo que ele tinha passado, que ele tinha negado Jesus, mesmo depois de ter dito: não, Senhor, eu nunca vou te negar. Pedro responde: Senhor, eu te amo um pouco. Já não tem mais aquele ímpeto de: não, eu te amo até a morte. Não, Senhor, eu te amo um pouco. Jesus refaz a pergunta. Agora ele tira os outros da conversa. Ele fala: Pedro, você me ama
independente dos outros, você me ama profundamente. Pedro, mais uma vez, diz assim: Senhor, eu te amo, mas talvez não seja tão profundamente como eu achava que era. Jesus pergunta pela terceira vez. Só que agora, Jesus já não pergunta mais se ele ama profundamente. Jesus pergunta: você me ama? Pelo menos um pouco. Do jeito que você está falando que me ama, você me ama mesmo? Desse jeito aí? Pelo menos desse jeito você me ama? E Pedro se entristece. E ele vai dizer: o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe que eu te amo um pouco. Gostaria de te amar mais. A medida do nosso amor por Deus está relacionado à medida que nós entendemos o perdão de Deus por nós. Jesus disse lá em Lucas 7, versículo 47, quando a mulher unge Jesus, ele disse assim, porque ela era uma pecadora considerada pelo povo. Jesus disse assim: eu lhes digo, os pecados dela, que são muitos, foram perdoados. E por isso ela demonstrou muito amor por mim. Mas a pessoa a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Quem entendeu que grave eram os seus pecados diante de Deus, mas ainda assim foi perdoado, esse vai amar o Senhor ainda mais. Quem entendeu que tinha poucos pecados, ou pequenos eram os seus pecados, vai amar o Senhor um pouco menos. Mas independente do tamanho do seu amor, e é isso que Jesus deixa claro quando ele faz essas perguntas para Pedro, é que mesmo que o seu amor não seja tão grande, ele é suficiente para você fortalecer os outros. Porque o que nos faz fortalecer o outro é entender que nós recebemos a graça de Deus. Nós não merecíamos, mas o Senhor foi gracioso conosco. E essa graça também alcança o próximo. Então nós vamos fortalecê-lo por meio da graça, não por meio do mérito. Por meio do favor que não merecíamos. Essa é a demonstração do amor de Deus por nós. Fortalecer o nosso irmão. Entendendo que nós também vacilamos na caminhada. Nós também pisamos na bola com o Senhor. Nós também tropeçamos em tentar obedecer a palavra do Senhor. E o Senhor nos perdoa não porque nós merecemos, mas porque Ele é gracioso. Quem nunca é sobre isso. É sobre enxergar que nós somos pecadores. Por que nós não teremos misericórdia do próximo? Nós falhamos. Por que nós esperamos que o outro seja perfeito? Nós fomos resgatados pela graça. Não porque nós merecíamos, não porque nós fizemos algo que fosse suficiente para que o Senhor nos resgatasse. Mas foi porque Ele nos amou. Então, se você entendeu que o Senhor te perdoou, ainda que você acredite que seus pecados são poucos, mas que fique algo muito claro: mesmo os seus poucos pecados são suficientes para te tirar da eternidade com Deus. Mesmo esse pecadinho pequeno, ele é suficiente. Mas a graça de Deus por nós
nos absolve dos nossos pecados. E é nesse amor que nós precisamos fortalecer o próximo. Há mais ou menos umas 3 semanas atrás, enquanto eu trabalhava, o Senhor me lembrava desse texto. E o Senhor compartilhou comigo uma canção que eu gostaria de compartilhar com vocês. Que ela fala a respeito disso. Certa vez eu ouvi de um pregador falando que as pessoas elas não guardam aquilo que elas ouviram numa pregação, mas elas guardam aquilo que elas ouviram numa música. Uma música elas guardam, elas decoram, e dura anos e elas continuam se lembrando. Quantos de nós não cantamos canções que já tem mais de 30, 40, 50 anos? A igreja canta Castelo Forte, canção composta por Martinho Lutero. Ainda hoje, 500 anos depois. Mas se alguém tiver que citar alguma das pregações de Lutero, talvez não se lembre. Se alguém tiver que citar uma das 90 teses de Lutero, talvez não se lembre. Mas a canção, as pessoas se lembram. E aí ele disse: então escreva a palavra, para que as pessoas possam se lembrar. E o Senhor me fazia me lembrar desse texto. Então eu escrevi algo assim. Eu prometi a ti, mesmo que todos te abandonem, eu não te abandonarei. Eu insisti, mesmo que eu tenha que morrer ao seu lado, jamais te negarei. Mas questionado eu disse não te conhecer, e pressionado neguei mais uma vez, e até jurei não te conhecer. E então de suas palavras me lembrei. Ainda hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Choro e arrependimento amargam aqui dentro. Eu não fui fiel a Jesus, meu Salvador. Choro e arrependimento amargam aqui dentro. Eu não fui fiel a Jesus, meu Salvador.
Tu me amas, Eu te amo, tu me amas, eu te amo, tu me amas. só se te amo. Alimenta o meu povo. Tu me amas, Eu te amo, tu me amas, eu te amo, tu me amas. só se te amo. Pastoreia o meu povo. Tu me amas, Eu te amo, tu me amas, tu me amas. Cuida do meu povo. Se você ama o Senhor, cuide daqueles que o Senhor tem colocado no seu caminho. Ainda que o seu amor seja pequeno, cuide do povo do Senhor. Não importa qual é o título que você tem, não importa se você vacilou na caminhada, cuida do povo do Senhor. Mesmo daqueles que ainda não vieram ao Senhor, fortaleça eles. Fortaleça eles. Feche suas olhos, vamos orar. Santo Deus e Pai, obrigado, Senhor, por nos ensinar, por nos mostrar, ó Deus, que mesmo aqueles que andaram lado a lado com Jesus também vacilam, também tropeçam, também erram, assim como nós. Mas obrigado, Senhor, porque diante do nosso arrependimento o Senhor nos aceita de volta. E o teu convite para nós é para nós fortalecermos ao outro, mesmo em meio à nossa pequenez. Obrigado, Senhor, porque o que o Senhor faz por nós não depende de nós, mas é pela graça do Senhor. O teu perdão por nós é graça. E nós entendemos, Senhor, que nós fomos perdoados por Ti, perdoados dos nossos pecados. E é com o entendimento desse perdão, Senhor, que nós sim vamos cumprir aquilo que o Senhor disse, fortalecer uns aos outros, porque isso é servir ao Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, e usa-nos, ó Deus, já que não depende de nós, mas usa-nos pela Tua graça, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe, irmãos.